antes de precisarmos. E nós não percebemos isso. A gente não percebe as coisas, porque elas acontecem muito sutilmente conosco. Muitas vezes Deus nos ajuda por caminhos que não representam nada naquele momento para a gente. Mas vamos refletir daqui 3, 4, 5, 10, 15 anos, ou às vezes até uma outra encarnação. A gente vai compreender o porquê que passou por aquilo. Então, mesmo às vezes a gente não fazendo prece, não pedindo, a gente já está sendo amparado. Mas a gente não consegue compreender, porque a nossa visão ela é imediatista e materialista. Lógico, nós estamos no mundo material. É muito mais fácil nós percebermos o que é material do que é espiritual. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Alguém aqui já ouviu falar de Maria de Magdala? Ou Maria Madalena? Tem uma passagem no Evangelho, né? Que é um exemplo disso que eu falei até agora, da parte moral. Maria de Magdala, numa noite, saiu, ou Maria de Madalena saiu de Magdala, que era uma das cidades, né? Lá da Galileia, para ir a Cafarnaum. Por que ela saiu de Magdala para ir a Cafarnaum? Porque ela queria encontrar o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus estava na casa de Simão. E ela acabou indo à casa de Simão e Jesus recebeu ela. Se quiserem ler a narrativa perfeita, assim, cheia de detalhes, rica desse encontro, peguem a obra narrada pelo irmão X, Psicografia de Chico Xavier. O nome da obra é Boa Nova. Peguem e leiam esse livro. Vocês vão ver a riqueza de detalhes que tem nesse encontro. Porque Maria de Madalena, o que ela tinha? Ela tinha uma dor física? Ela tinha uma enfermidade material? Não. Na verdade, ela possuía uma dor que era puramente moral. E Jesus recebeu. Como ele recebia todo mundo. Jesus não deixava ninguém esperando assim. Chegasse, ele recebia. E ela fala assim, mas mestre, eu sou uma meretriz, eu sou uma prostituta. Pela lei de Moisés você não pode me receber, você tem que me apedrejar, eu tenho que ser lapidado até a morte. Aí Jesus, abstraído de tudo isso, tomado de compaixão, entendimento, comoção, não ficou indiferente à situação dela, porque iam falar dele. Não. Ele disse, Maria, ama os teus filhos, Maria. Aí ela responde, né, desventurada que ela era, né, mas eu não tenho filhos, Jesus. Como é que eu vou amar meus filhos, Maria? Ama os filhos que não são teus. Ama as mães que não têm filho. Vai, Maria, ama. E um dia você receberá o galardão da paz. O que ele está querendo dizer com isso? Ele estava rasgando a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, porque era a prática da época. Uma prostituta jamais ia ser recebida no templo. Quem somos nós para julgar alguém? Nós não somos nada. Todos nós temos erros. Se não temos erros nessa encarnação, tivemos uma outra. Ou vamos ter numa próxima, se não exercitarmos aquilo que aprendemos. Então Maria segue o exemplo de Jesus e é fiel ao apostolado dele, aos ensinamentos dele. E aí ela sai dali, encontra um grupo de pessoas que possuíam hanseníase, que nada mais é do que a lepra. Era uma doença severamente estigmatizada na época. Os leprosos não podiam chegar próximo das casas, das cidades, mas nem quilômetros. Tipo assim, aqui em Caxias é uma cidade, o leproso estava lá em Vacaria. Mais ou menos por aí. Para vocês verem como a sociedade também era endurecida e empedrecida já naquela época. E ela encontra esse grupo de leprosos e aí um deles fala, nós viemos encontrar o Mestre Jesus. E aí ela fala entristecida, né? E ela diz, não, mas o Mestre já foi crucificado. E eles ficam chocados com aquilo porque eles vieram pelas informações recebidas que ele era uma pessoa tão boa que impusia as mãos e curava os doentes, fazia os coxos andarem, os cegos enxergarem, né? Os mutilados melhoravam. E aí ela fala, não, mas infelizmente ele já partiu, ele já foi crucificado. E ela começa a contar para eles todas as benfeitorias que Jesus tinha feito, todos os milagres, todos os atendimentos. E ela acaba se sentindo piedosa, enternecida e comovida e vai morar no Vale dos Leprosos, junto aos leprosos.
Mais tarde, ela acaba contraindo a doença, acaba desencarnando. Quem recebe Maria de Magdala na espiritualidade? Quem vocês acham que receberam ela? Uma opinião aí, pode falar. Jesus. Por que Jesus recebeu ela? Porque ela foi fiel àquilo que Jesus falou para ela. Vai, Maria, ama, perdoa, ampara, reergue, ajuda. Eu não estou querendo que vocês saiam daqui hoje fazendo isso, viu? Mas é para nós entendermos que só existe um caminho para ascendermos a Deus, que é através da caridade. Fora da caridade não há salvação. É um dos pilares da doutrina espírita. Através das reencarnações nós vamos lapidando as nossas impurezas, os nossos defeitos. E temos que desenvolver as nossas virtudes. A piedade é uma virtude. A caridade é outra virtude. A benevolência é outra virtude. O perdão é outra virtude. Né? Então, é nesse contexto que nós temos que compreender os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí ele manda vários exemplos para nós. Alguns famosos. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, os espíritas, né? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, milhares de outros que estão por aí na incógnita, que ninguém conhece, ninguém sabe o nome, mas vivem ajudando as pessoas, sem querer nada em troca, porque não pode ter barganha, né? Quem assistiu minha palestra da quinta-feira retrasada aqui que eu falei, a gente tem que fazer, mas não pode barganhar. Não, eu vou fazer porque eu vou receber algo em troca. Não tem mérito nenhum. Eu já estou fazendo pensando em ter algo em troca, então não vai estar na minha conta lá. A hora que abrir o livrinho, né? Não vai ter o nome do Bertella, não, Bertella, teu nome não está aqui não, tu não vai falar com Jesus. Tu fez tudo pensando em ter algo em troca, não tem merecimento. Então é nesse contexto. E Bezerra de Menezes, ele é um exemplo dos mais, digamos, esplendorosos que nós temos da atualidade. Bezerra de Menezes, para quem não sabe, ele era médico. Ele atendia as pessoas lá, importava a hora, chegasse na casa dele. Ele chegou ao extremo de ajudar as pessoas, que ele deixava os familiares dele em casa sem atendimento e ia atender as pessoas. E ele dizia assim, mais ou menos é essa frase, eu não tenho a frase de memória. Deus, cuida dos meus que eu vou cuidar dos seus. E às vezes faltando pão, faltando leite em casa, ele não tinha dinheiro, porque o dinheiro que ele tinha, ele comprava remédio que ele precisava. E ele chegava em casa, não sabia de onde estava lá o pão, o leite, estava lá, na casa dele. Quer dizer, ele tinha fé, ele acreditava no que fazia. E nós hoje não temos fé, infelizmente. Nós que eu falo, eu também. Nós é sociedade. Nós somos muitos incrédulos. Nós nem estamos vivenciando lá os 2000 anos, lá, tipo São Tomé. Deixa eu botar o dedinho nas chagas e ver se é tu mesmo, Cristo, que está aí. Quero ver se é. Não é assim? Não é São Tomé que fez isso? Jesus se transfigurou na frente dele, pós-desencarne, né, o espírito ali. Ele não acreditou. Deixa eu botar o dedinho na chaga aí e ver se é tu mesmo que está aí, mestre. Aí acreditou. Nós somos mais ou menos assim. Nós somos imediatistas. Então, qual é a mensagem do Evangelho de hoje? Para nós termos cuidados com a nossa indiferença. Para nós vermos as pessoas em determinadas situações e ficarmos enternecidos, comovidos. Não pensarmos só no aspecto material. Talvez é muito mais importante eu fazer uma prece, uma oração em prol de alguém, do que tentar ir lá e colocar o Redis metal, o vil metal na mão dele. E muitas vezes a gente escuta assim das pessoas, né? Eu acho engraçado, hoje eu vou passar um pouquinho do horário, viu, Flávio? Eu comecei um pouquinho mais tarde. Eu acho engraçado porque eu tenho um grupo de estudos, e não é de agora, e teve uma época aí na sociedade que tudo era o karma. O problema com o marido em casa era o karma. O problema com o filho na escola era o karma. E aí um dia na sala de estudo eu perguntei para as pessoas do estudo, você sabe o que é o karma? Você sabe o que quer dizer a palavra karma? Aí ninguém sabia, daí eu comecei a rir, né? Karma vem do sânscrito, uma palavra milenar, mais de 10 mil anos, que quer dizer início de alguma coisa. Olha, se tudo que eu ver eu botar a culpa no karma, ele nunca vai ter fim, porque está sempre começando. Então, independente de doutrina que fala, que professe isso, não tem nada a ver com o karma de ninguém. Tem a ver conosco mesmo.
Se está ali, é uma oportunidade que Deus está fazendo para conosco, para nós iniciarmos o desenvolvimento da nossa piedade. E nem precisa ser materialmente, como eu falei. Aliás, o que Jesus menos quer é o material. O que ele mais quer é o moral. Tanto é que ele deu um puxão de orelha em Francisco Xavier. Não vamos pensar que, em Francisco de Assis, não vamos pensar que essas entidades que nós vemos hoje, assim, os avatares, foram perfeitos a vida toda, não. Eles também erraram muito. E Jesus teve que dar um puxão de orelha no Francisco de Assis. Diz, ó, meu amigo, eu não quero que tu construa uma igreja. Eu quero que tu recupere o aspecto moral da minha igreja. O mundo está cheio de igreja. Está cheio de templo. Está cheio de pastor. Está cheio de sacerdote. Eu quero alguém que dê o exemplo de como é que tem que ser. E aí Francisco entendeu a mensagem. E se transformou no espírito que estava preparado para fazer a passagem no orbe. Francisco de Assis. Quem assistiu uma palestra minha aqui, eu sempre falo que a maior lei, a melhor lei, ou a principal lei de Deus é a lei de amor. Porque a lei de amor, ela tira o ser humano daquele primordial homem das cavernas que agia por instinto, e ele começa a desabrochar as sensações através do progresso para nós exercitarmos os sentimentos de amor, de amparo, de caridade, de piedade. E está na hora de nós arrancar esse selvagem que a gente tem dentro da gente, né? Que só age por instinto e por interesse. Por mais que a sociedade nos impida a fazer o contrário. Né? Para encerrar, alguém assistiu o filme Nosso Lar aqui? Da obra do André Luiz? Quem não assistiu, se puder assistir, assistam. Ganhem uma horinha de tempo e assistam. Tá? Eu vou trazer aqui o seguinte, André Luiz ele era um médico. Como todo médico, todo profissional que trabalha na parte técnica, ele também tinha os defeitos dele. Mas ele ajudou muita gente. Ele fez muita consulta gratuita. Dentre essas muitas consultas, assim, pelo que eu apurei por cima, umas 15, 20 mil pessoas foram atendidas por ele durante o passar pelo orbe dele. Dessas 15, 20 mil, 15 lembraram dele na espiritualidade. Quer dizer, depois que desencarnaram, continuaram mandando boas missivas de pensamentos positivos para ele. O intercâmbio entre nós e os mortos ele é recíproco, diuturnamente e incessantemente. Por mais que nós não queremos acreditar, nós estamos em contato com os nossos irmãos que já desencarnaram, através dos pensamentos ou dos nossos comportamentos. Então, dentre esses 15, quando André Luiz desencarnou, que foi lá para o umbral, ele fez um estágio no umbral, né, Flávio? Aliás, eu também vou fazer um estágio no umbral, né? Eu vou para o céu quando eu morrer. Centro Espírita Umbralino. Vou fazer um estágio lá, não sou perfeito. Aí nesse pequeno estágio que ele fez lá, ele necessitou de muito de prece de pessoas que já tinham passado por lá. Estavam no outro patamar de equilíbrio magnético. E aí, sempre, no final do expediente, determinado dia, chegava uma senhora com o seu esposo lá, ou uma filha com o seu marido, uma coisa assim. Uma coisa assim. E ele, quando a secretária dele dizia assim, ó, fulano tá aí, ele chegava a ter uma ticara dentro do consultório. Mas, de todas essas 20 mil e dessas 15 que rezaram por ele, apenas ela não abandonou o pensamento dele, mesmo quando ele estava lá no umbral. E foi por intermédio das preces, das orações dela, que a equipe espiritual foi buscar ela no umbral. Então veja como é importante a gente ser piedoso com as pessoas, mesmo que a gente nem imagine o que vai acontecer depois. Ele atendia por um descargo de consciência, como ele dizia. Tá, manda entrar que eu vou ver o que tem. Bem assim. Não é o que a gente vê hoje nas práticas hoje da sociedade? Quantas vezes esperamos numa fila ali? 2 horas, 3 horas. E aí quando chega para ser atendido, a pessoa só diz assim, tá, pode ir embora. E a gente tem que ir embora. E aí a gente sai xingando, né? Eu já mudei o pensamento, eu estava fazendo uma prece, que Deus te perdoe, não te ilumine, que tu possa melhorar um pouco mais as condições de atender quem está precisando aí. Eu já mudei o pensamento. É difícil, claro que é difícil. A gente ser tratado como segundo plano e depois ter que ainda dizer, vou fazer uma prece. Né? Mas é o que a gente deve fazer. Ou tentar, pelo menos.
Eu teria mais uma historinha para contar, mas hoje eu não vou contar a historinha, viu, Edgar? Porque a historinha vai ficar muito longa, já é 20 para as 4, senão o Flávio vai puxar minha orelha. Mas assim, então, para concluir, que nós possamos então estar enternecidos, comovidos e não indiferentes com a situação que a gente vê no dia a dia. Para talvez a gente conseguir começar a colocar em prática, não a piedade, propriamente dito como uma virtude completa, que nós vamos ter que colocar mais cedo ou mais tarde, mas começarmos pelo menos através da nossa prece a exercitar já o perdão, exercitar a caridade, que é a maneira mais fácil de ajudar quem precisa, é através da prece. A gente vai ajudar tanto as pessoas que a gente nem tem noção do que está fazendo. E é um hábito que nós estamos na terra aqui do pessoal que é muito materialista, né? Que não vai custar um centavo ao bolso de ninguém, que é o mais importante. Me lembro do exemplo do irmão que estava lá na parada de ônibus deitado. Que foi levar o café e o pão, disse, pô, cara, quem pediu café pediu pão, nem dormir eu posso mais. Quer dizer, o insight dele de fazer uma boa ação estava perfeito. Mas às vezes nossos irmãos não querem o material, eles querem o moral. Como Jesus lá com Maria de Magdala. Ela não entendia, mas ela precisava de alguém que desse um empurrão moral nela. E ela mudou completamente. Então que nós também não nos preocupamos tanto com o material e passamos a nos preocupar um pouco mais com a parte espiritual e moral. Alguém já ouviu falar de Alexandre o Grande aqui? Não é historinha, viu, Edgar? É só um exemplo. Alexandre o Grande, se não foi o maior, foi um dos maiores conquistadores do mundo. Ele tinha o mundo aos seus pés. Ele era cercado de sábios, de orientadores, de generais. E aí, antes dele morrer, ele chamou toda aquela cúpula lá de pessoas que estavam ao seu redor e disse, ó, quando eu morrer, eu quero que o meu corpo passe. A gente chama de cordão polonês, né? Mas fica assim, todas aquelas autoridades. Eu quero passar perante todas as autoridades do meu reino, como eu vim ao mundo, sem nenhum anel num dedo, que é para todo mundo ver que o maior poder do mundo não leva nada daqui. Então que nós pegamos esse exemplo. Nós não vamos levar nada daqui, materialmente falando. Vamos levar apenas aquilo que nós conseguimos agregar ao nosso aprimoramento moral. Palavras do Mestre Jesus. Não guardem tesouros que as traças irão corroer. Guardem tesouros que serão levados aos céus. O que queria dizer com isso? Não adianta nós amealharmos milhões. Vai ficar tudo aqui. Temos que amealhar coisas que nos farão engrandecer moralmente. Premissa do Espiritismo é acreditar na reencarnação. É um dos princípios da doutrina espírita. Se não acreditamos na reencarnação, não podemos dizer que somos espíritas. Também não é para todo mundo daqui, vou me desfazer tudo que eu tenho materialmente. Não. Tudo dentro de um certo limite, de uma certa comodidade. Muito obrigado. Vamos aproveitar esse momento, então, para exercitarmos a nossa caridade, né, Flávio? Vamos agradecer ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, novamente, por este momento. Que possamos, Pai, através da prece vindo de nossos corações, levar através do nosso pensamento o Teu amparo, o Teu bálsamo, curador, a todos aqueles irmãos que passam pela privação da dor física, que estão cerceados da liberdade nos presídios, aqueles que padecem nos manicômios, os nossos anciãos que estão nos asilos, as nossas crianças, que são as flores deste jardim chamado mundo, aos nossos desafetos, aqueles que nos governam, nos dirigem, que coordenam as atividades no orbe, nas esferas municipal, estadual, federal, dos países, enfim, aos nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui neste momento,
E por último, a nós outros, Pai, que possamos então sedimentar esses conhecimentos em nossos corações para podermos colocá-los em prática, nos aprimorando, nos melhorando, nos fortalecendo, nos confortando. Que possamos então sair do semi-ambiente melhor do que quando aqui adentramos. Que assim seja.